Salve turma, tudo bom com vocês? Hoje nossa conversa será sobre o movimento que surgiu na Alemanha, o expressionismo. No começo da nossa aula aqui, teremos uma breve introdução sobre o movimento, as vanguardas europeias do começo do século XX, tá? Quem leu no nosso trabalho sobre impressionismo, aquele movimento que começa lá na França, pode pular essa parte e eu vou aqui começar já a explicação do ponto do expressionismo para frente, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Bom, vamos lá. O expressionismo foi um movimento estético que foi embalado pela arte moderna do século XX, lá do comecinho, tá? Como as outras vanguardas europeias, tá? Teve diversos expoentes nas diversas linguagens, né? Como no cinema, teatro, literatura, música, dança e arquitetura. A ideia, principalmente do expressionismo, é uma contraposição ao movimento que estava vindo, que começa um pouco antes, também lá na Europa, que é o movimento impressionista que nós estudamos na aula passada. Então a ideia é que ele contrapõe ao academicismo artístico, né, à sistematização alienante do mundo industrial e principalmente aquela representação objetiva do impressionismo. Lembra? No impressionismo nós vamos ter umas representações de paisagens, representações de coisas naturais, né? Eles querem representar, mas de um jeito deles, né? Como eles têm uma impressão daquela paisagem, mas eles se voltam para temas simples, né? Aqui a ideia é que, em vez de captar a realidade, o expressionismo captar a realidade e interpretar, aqui no expressionismo eles querem criar uma realidade e um movimento do interior para o exterior, né? Ou seja, valorizar os aspectos irracionais, instintivos no procedimento artístico. Bom, e aí já engaja um projeto de crítica social do seu tempo. Os expressionistas, eles elogiam temas relacionados à angústia da condição humana, à morte, ao medo, ao sexo, muitas vezes representados de uma maneira sombria com figuras deformadas. Bom, o que a gente tem que pensar aqui, temos sempre que colocar na contextualização histórica, né? O impressionismo vai surgir ali no início do século XX e é uma tentativa da arte moderna de representar um mundo que está se transformando muito rápido, né? Principalmente com a automatização industrial ali do final do século XIX, energia elétrica, a nova forma da indústria e tudo mais, né? As evoluções tecnológicas, né? Nós vamos ter ali o começo da telefonia, das telecomunicações, o começo da gravação de áudio, o começo da fotografia, o começo do cinema, tudo bem acelerado ali. E com isso, com tudo bem acelerado, nós teremos guerras, né? Vamos lembrar que entre 1914 e 1918 nós temos nossa Primeira Guerra Mundial. Ou seja, enquanto o impressionismo nasce na França, num momento um pouquinho antes, né, no final do século XIX, o expressionismo vai nascer na Alemanha, vai ter os principais pontos na sua Alemanha. E a Alemanha no momento de pós-guerra, que vai ser a Alemanha está do lado que perdeu, né? Da Tríplice, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, e isso vai causar sérios problemas, né? Uma dívida gigantesca, uma qualidade de vida que decai, ela fica devendo para vários países da Europa, tanto que todos esses pontos, né? A cultura vai ser subjugada, alemã. Então vamos ter vários pontos aí que vão influenciar até inclusive no nascimento do Partido Nazista, né? Para a Segunda Guerra Mundial, que é aquele nacionalismo exacerbado. Ou seja, quando você bate muito, né, numa pessoa, ela tende a criar uma raiva de quem oprime, né? Os oprimidos criam uma sensação de raiva aos opressores, e se eles têm em algum momento uma chance de revidar, eles costumam revidar. Foi isso que acontece com a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha se levanta contra aqueles que vinham oprimindo desde a Primeira Guerra Mundial. E isso vai acontecendo, e claro que isso vai refletir, né, de como as pessoas estão vendo, como as pessoas veem, né, e isso vai refletir na arte dos artistas, o que eles sentem, o que eles estão vivendo, o momento, né, o espírito da época, que em alemão vai ser uma palavra muito usada nessa época, chama de Zeitgeist. Então nesse tempo nós vamos ter uma expansão em todos os lados, e as diversas correntes artísticas vão começar a refletir o que cada local está vivendo naquele momento, né? Então um mundo caótico, violento, esfacelado, né? Moribundo, né? Dá uma sensação de constante aflição e desespero, né? O pós-guerra na Alemanha
que é o berço ali do expressionismo, né, trouxe uma sensação de derrota, de miséria, né? O país estava assim, né? A moeda nacional não tinha mais valor, os alemães sentiam-se vexados e humilhados. Tudo isso favoreceu o golpe parlamentar do Hitler, tá? E o expressionismo sofreu uma grande repressão do governo nazista porque eles não gostavam. A arte, né, todo esse sentimento ruim, a arte do expressionismo tentava sublimar isso em artes e uma crítica, tá? E aí o governo nazista considerava degenerado e perseguiu, inclusive, os artistas que faziam porque eles achavam que era vexatório para o povo alemão, tá? Bom, quais são as principais características das obras desse momento, né, do momento do expressionismo? Principalmente focalizado no lado obscuro da humanidade, vai refletir medos, angústias, questões internas, né? É antipositivista, pois defende o irracionalismo, né? Ao contrário do impressionismo, então nós vamos ter essa corrente que assim, o mundo não é tão bonito, o mundo tem problemas, olha aqui, e vamos tentar refletir, vamos tentar pôr isso para fora, que isso, quem sabe, nos cuide por dentro, né? Nos cure por dentro. A valorização, a intuição em vez da razão, expressa uma percepção individual da realidade. Está tudo bem você entender o mundo do seu jeito, né? Valoriza a subjetividade em vez da objetividade, tem um caráter pessimista e traça de temas como a solidão, depressão e etc. Realiza uma distorção da realidade, porque é uma forma distorcida quando a pessoa está triste ou com alguma psicopatia, né? E algum ponto psicológico vulnerável, você tem uma distorção da realidade. Defende uma liberdade individual, procura mostrar a miséria da espécie humana, valoriza o aspecto metafísico, né? Ou seja, do sobre-humano, daquilo que não é tão real, né? Bom, contraste nas cores, né? Ou como é que isso vai se apresentar em obras, né? Por exemplo, nas obras plásticas. Contraste de intensidade cromática, né? Temas com a valorização do universo psicológico, dinamismo e vigor, né? Cores fortes, intensas, contrastantes, né? Uma técnica mais abrupta e violenta na pintura, como grossas camadas de tinta, borrões e etc. A valorização dos temas, né? O entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva, a não representação mimética da realidade, ou seja, não só simplesmente reproduzir. Isso é um ponto que todas as vanguardas europeias elas vão se desprender, né? Dessa necessidade de apresentar a realidade, representar a realidade como ela é. A valorização da gravura e da arte primitiva, né, das coisas menos rebuscadas, menos detalhes, né, mais agressivos. A deformação das formas e os usos de cores vibrantes, como a gente falou. E uma poética do feio, a representação do que é tido como indesejável, ou seja, daquilo que é incômodo, né, colocar isso para fora. Essa era uma ideia. Bom, no Brasil isso chega esses traços, chega isso principalmente no modernismo brasileiro que nós vamos ter ali, né? Vamos lembrar sempre da Semana de 22, todos os artistas ali esses artistas são pessoas que estão vindo, né? Principalmente a Anita Malfatti está vindo da Europa, então ela sofre a influência de diversas escolas que estão lá. Então, por exemplo, a obra A Ventania da Anita Malfatti tem uma pegada dessa, As Amigas do Ernesto de Fiori, o Retrato de Oswald de Andrade da Tarsila do Amaral e os Retirantes, por exemplo, de Cândido Portinari, tem muito dessas questões estéticas, como vocês podem ver aí. O expressionismo na música, tá? Quando a gente vai para a música, principalmente quem vai representar muito bem é a segunda escola de Viena, que são esses três carinhas que eu pus aí, Arnold Schoenberg, Anton Weber e Alban Berg. Bom, todos esses sons doidos, essa música doida que vocês estão escutando por trás, músicas desses três caras, principalmente do Schoenberg, tá? Então vocês veem que é uma música difícil, né? Não tão comum de nós escutarmos, aliás, nada comum de escutarmos. Porque a ideia dela é realmente fugir de todo o padrão que foi construído durante os 18 séculos anteriores ou até mais, né? E também do padrão que hoje a gente escuta na rádio, né? Então foi um período que os caras quiseram destruir, se emancipar, por exemplo, do conceito de tonalismo, né? Da tonalidade, da musiquinha que tem refrão, que tem essas partes e que tem sempre uma melodia certinha, bonitinha. Eles querem mostrar que não, que agora todas as notas, por exemplo, quando a gente está no dodecafonismo, que todas as notas têm a principal, elas são igualmente importantes, coisa que em outros sistemas não é. Então, o dodecafonismo aparece isso. E aí pinta essas coisas que parecem desconexas ou parecem feias pra gente, né, que não está acostumado. Ou que nós vamos lembrar muito das trilhas de filmes de terror. Prestem muita atenção quando verem filmes de terror e verem algumas trilhas sonoras de suspense, de sci-fi, o quanto que é usada essa linguagem. Se atentem nos próximos filmes aí que vocês forem assistir, tá?
Bom, na literatura, o desdobramento literário vai concentrar na fundação de uma revista chamada Der Sturm, que significa Sturm, né? Não sei falar alemão, gente. A Tempestade, editada por Herbert Walden. Essa figura, ela foi popularizada, né? Ele foi responsável por popularizar esse termo, expressionismo, né? Então, as características são ênfase na subjetividade do escritor, que projeta nos textos a percepção da realidade, ou seja, a mesma coisa dos artistas plásticos, a linguagem direta e a liberdade formal, ou seja, aquele anti-academicismo que a gente já viu, a descrição pormenorizada da interioridade dos personagens, mais uma vez, né, o que tem dentro mais importante do que está fora, a inclinação ao grotesco e o uso de metáforas. No cinema também é muito legal, a gente consegue ter algumas obras muito importantes, como Vampiro de Düsseldorf e Metrópolis, parte 1, que são filmes que são do cinema alemão e são extremamente importantes para esse começo do cinema, principalmente do cinema mudo, né? Antes de 1927 o cinema não tinha som, tá? E elas trazem toda uma linguagem que vai formatar a linguagem depois do cinema hollywoodiano, mainstream que nós conhecemos, tá? Então a mesma coisa, né? Os temas serão esses, por exemplo, a chegada de vampiros, a chegada de monstros, principalmente essa ideia de filmes de terror, de suspense, ou de terror psicológico, ou de temas que não são tão agradáveis como acontecia antes, tá? Bom, principais artistas aqui, nós temos da artes plásticas, da música, da arquitetura, escultura, cinema e literatura. O que vai ser a atividade para vocês dessa semana? Escolhe um desses artistas aí que eu citei, que eu deixei aí bonitinho para vocês, e escolhe uma obra que represente eles na época do expressionismo, tá? Durante a fase deles expressionistas. Me fala um pouco sobre esse artista, me fala sobre essa obra, pois a pouca, um parágrafo, tá? E anexa essa obra a algum arquivinho que represente essa obra. Tá bom, moçada? Por hoje é isso. Obrigado, valeu, falou!